Olá pessoal, tudo bem? Está no ar o Pode-se. Hoje nós vamos falar sobre o turismo sergipano. Eu quero fazer questão de convidar vocês que estão assistindo para conhecer Sergipe. E para isso eu convidei Silvio Oliveira, que é jornalista, que é influenciador, faz um trabalho belíssimo nas redes sociais, divulgando o nosso estado. E o nosso professor, né? Ele que é professor da Universidade Federal de Sergipe, é consultor, Joab Almeida. Ele vai nos falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, né? Quem não gosta de viajar, e eu quero convidar o pessoal que está nos assistindo para conhecer mais Sergipe. Seja você aqui do estado, seja você de fora, né? Se você for daqui, olhe, eles vão dar 5 dicas, vamos começar assim. 5 dicas para vocês convidarem quem não é do estado a conhecer Sergipe. Se você não conhece essa região, não passe vergonha, hein? Conheça Sergipe, conheça seu estado, conheça a nossa região, para a gente poder divulgar o nosso turismo e fomentar, né, a nossa economia. Sergipe tem um histórico maravilhoso com o ecoturismo. Concorda, Silvio? Concordo, sim. E quais são as 5 regiões que você indica para a gente? Então, Saulo, eu acredito no potencial dos locais balneáveis daqui, principalmente o fluvial, né? Aquela região do Rio São Francisco, do Rio Vaza-Barris, aqui mais próximo de Aracaju. Eu acho que são regiões importantes para o turismo e que ainda são joias assim, a serem descobertas, né? Vamos dizer assim. Eu gosto muito de São Cristóvão. Sim. São Cristóvão é uma cidade que tem um potencial histórico, né? É uma cidade histórica, sim, né? Fica próximo da capital, tem um certo, vamos dizer assim, um certo serviços ao seu redor. Ainda não é uma cidade que tenha serviços na própria cidade, vamos dizer assim, mas está se construindo. E também vem se descobrindo um potencial muito forte lá, que seria esse potencial fluvial, né? Lá próximo do Rio Vaza-Barris, aquela região das Pedreiras, eu acho muito importante, né? Eu acho um local que tem muito a disponibilizar para quem visita Sergipe, né? Também gosto muito da região de Canidé, né? Eu acho que sem sombra de dúvida, né? É uma região que é porta de entrada, vamos dizer assim, é um cartão postal de Sergipe, um diferencial porque une sertão, une cangaço, une banho fluvial também, e existe já uma cadeia de serviços, né, professor? Acho que o professor pode falar também um pouco sobre esses lugares. Eu não sei se ele concorda, né? Se não são os mesmos, né? Os mesmos lugares, mas eu acho que Canidé, aquela região lá do Rio São Francisco, é unanimidade, né? Eu acho que é um diferencial do Nordeste, aquilo ali, não só de Sergipe, do Nordeste do Brasil. Por favor, Silvio, professor. Quase não deixou o que restar. Bom, eu quero muito agradecer o convite, Saulo, dizer que é um prazer estar aqui com você, com o Silvio, né? Enfim, que a gente já se encontra aí nas atividades do turismo regularmente, como muitas pessoas que produzem turismo aqui em Sergipe, né? Que é muito bom a gente se encontrar por aí. Mas pensando as 5 regiões, né? Os 5 territórios de ocupação turística aqui em Sergipe, eu não gosto muito da ideia da concentração da atividade turística ou do fluxo turístico em Aracaju, mas inegavelmente, né, dada o volume de meios de hospedagens, bares e restaurantes, equipamentos que servem à atividade turística, é inegável a gente falar, né, de um território, de uma área de ocupação do turismo sem considerar Aracaju. Então, eu acredito que mesmo diante dessa coisa de concentrar, Aracaju fica como o nosso principal produto turístico, né, o nosso principal destino turístico, e eu vou concordar com o Silvio aí nesses pontos todos de cidade histórica, né, do litoral norte, da força do sertão com os cânions do São Francisco, mas a gente pensar que todas essas regiões que a gente já trabalha há mais de 20, 30 anos no turismo, elas também têm grandes novidades, né? O sertão agora tem o circuito dos umbuzeiros, que é um produto, um roteiro turístico trabalhado pelo Sebrae. Esse eu não conheço, como é que funciona? E aí ele funciona com um conjunto de municípios ali do sertão, não é apenas Canindé, e o foco é em atividades produtivas do meio rural, que inclusive é uma sinalização da Organização Mundial do Turismo,
né, para que a gente trabalhe também utilizando esse potencial natural e as atividades no meio rural. Então, ela se confunde um pouco com as atividades de bovinocultura, caprinocultura, fortes no sertão, produção de queijo, que é muito forte. Então, leva o nome Circuito dos Umbuzeiros pela força do umbu ali naquela região, né, do cultivo. Tem alguns produtos derivados, mas a força também do leite muito grande ali durante as atividades do roteiro, em que você tem uma familiarização com o meio rural. Então, além do recurso natural, né, e como o Silvio colocou aí, a força das águas aqui em Sergipe, e o Rio São Francisco, que é inegável, os depoimentos dos turistas que visitam o sertão é sempre assim, é quase que um encontro espiritual, né? Eles voltam com depoimentos incríveis sobre a experiência de ter passado pelos cânions. Mas a gente também precisa lembrar daquilo que é novidade, daquilo que é singular aqui em Sergipe, que é tão forte, e muitas vezes a gente não trabalha com o produto. O sergipano conhece, ou quem produz turismo conhece, mas isso não está disponível na prateleira do mercado do turismo para que o turista, o viajante, possa consumir enquanto produto. Então nós vamos ter recursos de atrativos, mas sem um entorno, né? Se for um atrativo natural, sem um entorno de serviço capaz de entrar na oferta da atividade turística. E aí, só para fechar, a resposta seria esse no sertão, sem ficar preso aos cânions. O litoral norte, que está cheio de possibilidades aí, com novos recursos de hospedagem, inclusive, né, que a gente tem muitas possibilidades ali no litoral norte, a região não só da Foz. Pode falar, dar um exemplo eu acho que principalmente hoje Pacatuba, porque já está com o Pacá, eu acredito, né? Não sei se a gente cita os nomes aqui, mas não o foco não é esse, mas só para dizer que nós temos hospedagem de experiência se espalhando pelo estado. Isso é um passo muito relevante, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem um turismo de base local, considerando atividades produtivas nas comunidades, que a gente em alguns casos também pode chamar de TBC, mas precisa ter um certo cuidado aí sobre o olhar científico turismo de base comunitária. Já ia perguntar. Eu falando usando código, né? Já iria perguntar ele o que é o TBC. E o que é importante também é que hoje é uma discussão dentro do turismo, é que o turismo só é importante quando faz bem para aquela comunidade. Por exemplo, vamos dizer assim, faz bem não, move a economia, vamos dizer assim. Aquele turismo que não veio com um boom, mas foi planejado, tem participação da comunidade, e está acontecendo aqui em Sergipe, em alguns lugares isso, né? É engraçado não é uma coisa que acontece, um boom, que chamava do turismo, né? É uma coisa que vai acontecendo com a participação da comunidade. É engraçado que esse assunto me fez lembrar uma polêmica, né? Atualmente o mundo vive por causa da internet, vive essa, como é que eu vou dizer, socialmente falando, vive essa inundação, uma espécie de invasão no turismo. Tipo, tem lugares por aí que não gostam de turista, que pede para fechar o espaço, e nós estamos começando no turismo, nós estamos querendo divulgar Sergipe, não é isso? Silvio. O turismo no Brasil, na verdade, ele é, vamos dizer assim, ele é uma coisa nova. Ele passou, a história do turismo, ele vem de 50 para cá, né? Então, vamos dizer assim, quando começou o turismo em si, como um setor econômico. Então, assim, Sergipe não poderia ser diferente, né? Só que Sergipe, ele tem tem concorrências de polos que ficam ao seu redor que já são consolidados, né? Então, Alagoas e Bahia. Problematiza um pouco aí. Mas eu creio que Sergipe tem a gente estava comentando aqui antes, que é uma joia a ser desbravada, né? Exato. Então, tem um potencial muito grande. E esse potencial, ele está cada vez mais aí, à vista, né, de todos. E quem vem, quem conhece, é aquela questão, recomenda, né? Então, eu também digo que, além do turismo, aqui em Sergipe, ele está começando em alguns circuitos, como em Buzeiro, né? Movimentando a comunidade. É importante também que o sergipano ele comece também a ver essas preciosidades que nós temos, né? Para poder também ser um defensor, ter um sentimento de pertencimento aí, né? Então, todo um...
Pode falar. Eu imagino, Saulo e Silvia, que a gente tem uma dificuldade de desconcentração da atividade turística, né? Todo grande destino que acaba entrando em canais de comunicação nacionais, mundiais, eles acabam sendo o foco do consumidor. Todo consumidor, na sua relação de consumo, vai sempre olhar para aquele produto que está em evidência. Então, se eu tenho um destino que está muito evidente, as pessoas comentando, todos querendo ir, acaba que o meu desejo ele é provocado pelos canais de comunicação para esse destino, ainda mais agora, que se você faz uma pesquisa, né, essa coisa da internet, começa a distribuir a partir daquilo que quanto mais é compartilhado, mais é distribuído, de maneira que você acaba concentrando o fluxo em determinados destinos que são mais famosos ou que usam mais os canais de comunicação de modo geral. E aí o que é que eu penso? O desafio é nosso, de quem produz turismo, né, no governo, nas empresas e na comunicação de modo geral, de desconcentrar os focos na hora de comunicar. Então, se eu tenho um destino que está muito evidenciado, eu preciso olhar para onde se distribui a minha oferta, que talvez seja um desafio nosso. E isso, obviamente, que não é uma questão só de comunicação, é uma questão de quem produz turismo, porque também não adianta eu ter uma bela cachoeira, um belo rio, um atrativo natural de modo geral, e não ter no entorno dele serviços que assegurem a ocupação turística. Então, a gente precisa fazer as coisas andarem juntas. Talvez no nosso caso aqui em Sergipe, né, com um certo protagonismo empresarial, do desejo de investir numa determinada região, como está acontecendo agora, inclusive, em São Cristóvão, mas isso anda junto, anda paralelo aos investimentos do poder público, porque se a gente olhar quem mais pode ser responsabilizado por um território turístico é o investimento público, porque quando ele melhora um atracadouro, quando ele constrói uma orla, quando ele, enfim, faz uma obra pública de modo geral, ele atrai o investidor privado. Então, quando aquilo ali acontece, você vê que o entorno funciona. Ou ao contrário, já aconteceu conosco, né? De um investidor que fazer mas às vezes aí, onde o investidor faz, acaba que muitas vezes o Estado talvez nem olha ali naquele destino. Sim. Mas a grande questão seria que a gente pudesse distribuir, né? Deixar de olhar para pontos que historicamente nós já olhamos e começar a focar numa estratégia turística. Eu gosto muito da estratégia disseminada há 10 anos atrás, da ligação litorânea de Sergipe com a Bahia e com Alagoas, para que a gente pudesse ocupar toda essa ligação com novas ofertas turísticas. E aí eu acredito que o nosso principal desafio seria a região norte, né, o litoral norte, de modo geral, porque ele é e alguns gargalos, conflitos, problemas, principalmente na parte fluvial do sul, que é onde a gente tem já hoje uma ocupação, passeios de barcos e alguns probleminhas de infraestrutura, né? Porque inclusive, Joab, só para completar, quando você tem também esse fluxo já permanente, como tem no litoral sul, precisa que tenha um planejamento, né? Sim. Uma política de quantidade, entendeu? Que tem aquele chamado de fluxo, né? De pesquisa de fluxo, né? Alguma coisa assim. A quantidade, por exemplo, a Croa do Goré, ela necessita hoje já se pensar de carga, de um estudo de capacidade de carga. Entendi. Né? Então, em alguns lugares também que já existe, como o litoral sul, já tem que se pensar também no planejamento mais avançado, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Nós sabemos que aqui no Nordeste as belezas naturais são que mais atraem o turismo. Tipo, o que vocês estão falando aí do fluxo das águas, né? Falei certo? Sim. Então, desse fluxo aí. Mas nós sabemos também que a vivência social, cultural, ela também atrai. Vocês não acham que a gente poderia ir por esse caminho também? Porque, veja bem, São Cristóvão é um exemplo de culturalmente falando, dessa vivência. Porque a gente tá lá, a gente vê, a cidade respira isso, né? A cidade respira cultura. E tem samba de coco, né? E eu acho que pessoal lá fora vem à procura, Sergipe tem muito disso, vem à procura desse tipo de vivência, mais até do que a água.
Eu acho, assim, eu tenho uma impressão. Lógico que eu sei que o turismo maior é a água. Não, eu tô falando de vivência, a procura da vivência. Mas o turismo, Saulo, ele tende a despertar sentimentos, né? Exato, então, exato. Cheiro, gosto, visão, tudo isso faz parte de um atrativo, né? Então, quando você fala em água, vamos dizer assim, em rio aqui, o que é que tem por trás desse rio? Tem uma comunidade quilombola, tem uma dança de samba de coco, tem um sítio que oferta uma culinária fantástica. Sim. Então, é uma cadeia aí. O turista ele não vem só para tomar um banho de rio, ele vem para comer, para beber, para sentir, para cheirar, para ter todas essas sensações. Por que eu fiz essa pergunta? Desculpa, eu te cortei. Não, tranquilo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente tem que procurar um diferencial nosso. Fora, a gente vai competir com Alagoas e com Bahia. Eu não estou falando uma competição, viu? Eu estou falando na disputa, na escolha de lugares turísticos, tá, gente? Mas, assim, não seria o ideal da gente fazer uma vivência? Tipo, vivenciar. Tem índio, tem quilombola. Vamos ver como é o quilombo. Tá me entendendo? Saulo, é impossível você falar em atividades assim, a gente não lembrar de algumas pessoas, colegas profissionais que fazem trabalhos relevantes, como o caso do professor Dênio Azevedo, que faz um projeto de extensão chamado Sergipanidades, né? Entre tantos outros profissionais que fazem trabalhos aqui ligados à cultura. E a gente vai ver, não no levantamento, tem um atlas aqui da cultura de Sergipe, mas o que sempre a gente reflete sobre tudo aquilo que é observado, percebido e fortalecido dentro desses projetos, que são várias atividades ligadas à gastronomia, às manifestações culturais de modo geral, algumas participando do turismo, mas um desafio permanente nosso de compatibilizar a manifestação artística, a manifestação cultural com o produto turístico. Porque o fato de Sergipe ter a atividade, a manifestação e uma força muito grande na cultura, não necessariamente significa que ela estará inserida dentro de um roteiro turístico. Por questão de data, né? Por questão de uma série de fatores, né, do formato da manifestação. E às vezes a gente tem a manifestação acontecendo num determinado período, um período que tem a ocupação turística, às vezes talvez até concentrada em Aracaju, e esse turista não é informado sobre uma atividade que acontece em Laranjeiras, que acontece em São Cristóvão, que acontece no qualquer município, né? A gente tem vários municípios, cada qual com a sua força de manifestação cultural, que não é só religiosa, né? Tem várias atividades vinculadas e muitas vezes não é compatível. Foi feita uma tentativa de um calendário de turismo e eventos para que a gente pudesse tentar organizar, sistematizar. Então, eu penso que essa discussão sobre a cultura, que é altamente relevante, como é a da gastronomia, como é a de todos os elementos que fazem parte do turismo, isso vai remontar para a gente o problema de nós sistematizarmos as informações na atividade turística. Talvez um grande problema nosso, histórico inclusive, seja esse. Como nós não temos um levantamento concreto, monitorado, devidamente acompanhado, sobre quais são os elementos da oferta turística compatíveis para formar produtos, ou seja, que elementos eu tenho sobre onde ficar, o que fazer, onde comer, qual o sistema que me dá essa informação geral para que eu possa, a partir dela, organizar produtos diferentes em pontos diferentes do estado. Entendi. E ter agências diferentes para comercializar. Porque aí talvez a gente responda o circuito do mercado. Turismo trabalha com negócio, com uma venda. Eu preciso formatar um produto, colocar na prateleira e fazer o produto ser vendido. Obviamente que em muitos momentos aquilo que a gente percebe, sente para a atividade turística, nem sempre vai combinar num formato de produto. Para eu colocar ali, para vender, determinar preço, né, uma série de fatores. Mas o desafio nosso talvez seja sistematizar, organizar essas informações e começar a organizar novos produtos, para além desses que a gente já oferta hoje. Você começou a responder a minha próxima pergunta. eu ia te perguntar sobre a indústria do turismo. Como é que está a indústria do turismo aqui no estado, no momento? Eu não gosto de chamar de indústria por vários motivos, certo. Mas a atividade do turismo, e aí eu não tenho nenhuma intenção de correção não, viu, Saulo? É só uma questão de adaptação mesmo. E pode corrigir, o técnico é ele aqui, né? Não, mas assim, eu penso que enquanto atividade produtiva, o turismo
ele hoje está em franca expansão. Sim, nós tivemos um momento de pandemia em que muitas empresas, né, aquelas que eram arrendadas, que tinham uma dificuldade financeira de manutenção, ou que precisavam de receita permanente, tiveram dificuldade de sobreviver. Sim. Ao mesmo tempo, aquelas empresas que deram uma parada, que conseguiram atender alguns critérios de segurança, conseguiram voltar e voltaram com uma taxa de ocupação razoável, quem é da hotelaria. Quem é da área de A e B também funcionando muito bem. Então, o que a gente percebe é os setores produtivos, quem é do setor de transportes, os setores... Guiamento, né? Guiamento. Eu também transito pelo guiamento, né? E a gente percebe que os guias não estão sem trabalhar, vamos dizer assim. Esse é um dado, entendeu? Que a gente pode mensurar, entendeu? Quando o guia ele está sem a cadeia toda está sem... A cadeia toda está sem funcionar. É isso mesmo. Né? Eu creio que Sergipe passa por um momento realmente de uma grande vivacidade no turismo, né? A gente pode até constatar isso a olhos vistos aí nos pontos turísticos. Né? Eu gosto muito de ver quando eu passo pela orla e está cheia, né? Vamos dizer assim. Sim, ou quando a gente passa no Largo da Gente Sergipana e está aqueles ônibus lá parados, né? Então eu adoro ver essas cenas, né? Então, eu creio que tende a crescer sim, porque cada vez mais a cadeia se profissionaliza. Eu acho que é um ganho muito forte. Não só Aracaju, não só Sergipe, mas o Nordeste ele carece de profissionais que sejam capacitados para a área, vamos dizer assim, gastronômica, as áreas, todas as áreas do turismo. A gente tem esse problema sim, não só Aracaju e Sergipe, né? Mas que vem aos poucos se revertendo, né? Eu acho isso muito importante. Uhum. Quais são os tipos de eventos que atraem, que são satisfatórios, né? Para atrair a população, o turista para cá, para o estado? Essa é uma pergunta. Eu sou suspeito, porque eu acredito que toda forma de evento ele é um recurso atrativo turístico. Então, tudo aquilo que pode movimentar o desejo de alguém viajar, ele é até um evento social. Você faz um casamento em família, você faz um evento de família, ele está atraindo fluxo de alguma maneira, né? Então, eu penso que todos os eventos nas áreas esportivas, e obviamente que o evento que vai marcar a maioria de fluxo são os eventos nacionais ou internacionais, porque aí sim, obviamente, ele vai atrair um fluxo que é de outro estado, que é o que interessa a ocupação hoteleira. Porque embora a gente tenha alguma ocupação que seja, por exemplo, doméstica, o sergipano que ocupa a hotelaria de outro município, né? Porque eu sou turista, mesmo sendo sergipano, se eu sair de Poço Verde e vir para Aracaju, eu sou turista em Aracaju. Então, desde que eu tenha pernoitado ali, né? Pelo menos. Então, eu entendo que qualquer evento de caráter nacional, ele tem já um peso relevante para a ocupação turística. Veja só, nós estamos aí nos próximos dias recebendo um evento grande, né, que é o evento dos secretários municipais de educação do Nordeste, que vão se concentrar aqui em Aracaju. Então, se você notar, se você procurar, os hotéis estarão lotados. Né? São mais de 900 inscritos já, né, no centro de convenções. Então, isso movimenta não só a hotelaria, mas toda a cadeia, né? Inclusive de táxis, de ambulantes, de vários outros setores que estão, vamos dizer assim, ligados também ao turismo, né? Outro equipamento relevante que Silvio falou, o centro de convenções. O fato do centro de convenções estar funcionando regularmente também, né, ter passado por melhorias, isso já, né, dá outro resultado. E investir em sustentabilidade, para mim, não tem como não associar ecoturismo à sustentabilidade. Nós estamos falando de áreas locais sustentáveis que deveriam estar sendo preservadas. Esse é um problema mundial, né? Eu não tenho como, né, gente, entrar num tema de turismo e não levantar essa questão dessa questão que envolve, como o Silvio falou, o mundo inteiro. Está todo mundo preocupado hoje em dia com a ecologia, como é que o ambiente está. Eu fui um tempo desse em uma cachoeira, eu não vou dizer o local, mas estava, sabe, daquele jeito. Eu fiquei pensando, está precisando de uma política pública para conscientizar a população a não sujar o meio ambiente. Mas aí eu quero levantar essa questão no Estado sobre a sustentabilidade e o turismo.
não tem como não dizer que uma coisa está aliada à outra, né? Só para começar aqui nosso diálogo, né? Nós temos um parque nacional que necessita e carece até de sinalização, né? Não tem. Então, só para a gente perceber como é frágil essa questão do turismo ecológico, do ecoturismo, do turismo de aventura aqui em Sergipe. E não é só em Sergipe, eu acho que o Brasil ainda é um país, né, que tem todo esse potencial natural, mas que em alguns lugares sim já tem trabalhos aí de bons exemplos, vamos dizer assim, do turismo aliado à sustentabilidade, mas a gente precisa aprender muito. Eu acho que o professor pode falar um pouco mais, né, sobre essa questão. A impressão que eu tenho é de que a gente sempre discute a ideia de sustentabilidade, né, que é a forma como eu preservo os meus recursos hoje para assegurá-los para o uso de futuras gerações. Então, a gente acaba associando a discussão da sustentabilidade a questões pontuais, a questões locais, como eu me comporto com resíduo sólido, o que é que eu faço com ele, parará. Quando eu imagino que a gente tem a discussão da sustentabilidade sobre aspectos macros de desenvolvimento, por exemplo, especulação imobiliária e turismo, é uma discussão conflituosa. Sim. Então, como eu vou sustentar a atividade turística em áreas que eu estou dirigindo para a especulação imobiliária? Então, eu penso que a discussão da sustentabilidade, ela perpassa pela escala menor, do ponto de vista do comportamento do indivíduo dentro das áreas de uso turístico, ok, sobre o lixo, sobre a forma como eu uso, reutilizo a água, enfim, todos os elementos que se discutem, né, sobre os cuidados, mas também sobre as questões macro de ocupação no território. Como é que eu estou distribuindo os equipamentos para o turismo, como é que eu estou distribuindo os outros equipamentos públicos e para que foco de desenvolvimento aquela área está. Porque se a gente pegar, por exemplo, o litoral sul de Aracaju, que perspectiva de ocupação aquela área tem? É uma área de uso turístico? Toda a linha litorânea de praia. 15 quilômetros de praia dentro de uma capital. Ok, mas se essa área vai servir a um adensamento residencial, é difícil dele conviver com a atividade turística. Então essa discussão era para estar acontecendo nesse momento. Como é que eu distribuo isso dentro de um plano diretor da cidade? Como é que eu discuto isso dentro do desenvolvimento da cidade? Que perspectivas de proteção de área que eu posso ter para isso? Então, para mim, a discussão da sustentabilidade ela vai um pouco mais a fundo sobre um olhar de ocupação do território, quando o assunto é turismo. Né? Porque é inevitável que você passe por isso. Isso. Até porque qualquer intervenção humana, ela vai gerar impactos. Exato. Qualquer. Exato. Positivos ou negativos, mas gera impacto. Com certeza. E a longo prazo, né? Que é pior. Sim, sim. Porque a longo prazo, para mim... Por que a longo prazo? Porque às vezes, o que eu faço hoje, uma latinha, qualquer coisa que eu jogo ali, tem um reflexo muito drástico lá na frente. E muitas pessoas não têm esse eu tô querendo acreditar que parece que não tem conhecimento sobre educação sustentável. Né? Nós temos aqui, até para trazer um debate mais acalorado aqui, um debate não, um diálogo, vamos dizer assim. Aquela região toda do litoral norte de Sergipe é uma área de proteção, né? Se a gente for colocar legalmente, sim. E, inclusive, tem a Reserva Santa Isabel que não poderia ter acesso, né? Só para pesquisa, só para estudo. E tem um potencial turístico muito grande. Sim. E aí, qual seria o meio termo aí? Né? Nossa, agora Silvio foi lá longe, é um problema grande. É por isso que eu já vou passar para o professor. Porque assim, eu enquanto jornalista, né? Eu fiz uma matéria lá, né, mostrando as belezas lá, e fui criticado. Então, até onde também a gente pode chegar para divulgar? Como é que, sabe, essa é uma questão que eu creio que a gente tem que pensar assim, que essa questão de deixar para as próximas, eu não acha que é agora? Muito. Eu acho que é o agora. O homem tem que estar inserido no meio ambiente. Eu concordo com você. Ele tem que aprender a vamos dizer assim, a estar ali, a preservar, conservar, né, porque tem um diferencial aí de preservar, de conservar, de todo, e conviver com o desenvolvimento. Porque é inevitável que o homem
esteja nessas áreas que são turísticas, nessas áreas que tenham potencial imobiliário, é inevitável. Mas como a gente vai lidar com isso? Eu acho que, sabe, é um caso aí de análise muito Eu gosto grande. muito dessa questão. E quando eu penso nisso, eu digo ali, quando a gente vai abrir, eu não sou técnico. Eu sou como Silvio, mas sou jornalista, mas ele é especialista na área. Eu não, eu sou curioso. Então, assim, eu vejo uma problemática muito, muito séria. Por exemplo, tem um local que tem um potencial turístico, mas aí vamos abrir para visitação. Eu acho que como você está falando, a gente tem que fazer um estudo agora. Quando eu falo longo prazo, é pensando no que aquilo ali vai ser habitado por um tempo. Vai ter passagem de pessoas. Pessoas, infelizmente, não trazem só as perninhas, os banhos. Existe o que? Usa protetor solar, usa outros óleos para se bronzear, vai tomar banho, pega... E o pior, que é o mais grave para mim, que eu fico mais indignado. Pega as latinhas de cerveja, jogam lá. Entendeu? A gente tem que pensar nisso, porque isso dizem que não interfere. Tem gente que acha, é besteira. Não é besteira, não. É. Então, eu vejo, só para... Eu vejo que o empreendimento ele tem que estar aliado à educação ambiental, ele tem que estar aliado a diversos fatores para ser posto ali, vamos dizer assim. E além disso, né, aquela pessoa que vai para lá, ela também tem que ser preparada. Então, por isso que eu não gosto de áreas de proteção ambiental ou ecoturismo, turismo de massa. Eu não, sabe, eu acho que aquelas áreas que são de proteção ambiental, que podem ser preservadas, que podem ser visitadas, vamos dizer assim, eu não vejo um turismo de massa ali. Você pode tirar a Foz do Iguaçu, que é um turismo de massa hoje, vamos dizer assim, controlado. Silvio é um jornalista consciente. Mas que você vê lixo, né? Silvio, você como jornalista consciente, claro que nós sabemos o poder da comunicação hoje e nós estamos falando sobre isso aqui no nosso estado. Nós queremos divulgar o turismo sergipano, porque nós merecemos e sabemos que temos potencial para isso. Mas o que você está me dizendo é mais ou menos o seguinte, olha, tem lugares que devem ser divulgados, que nós sabemos que tem como ser divulgado e está preparado para receber as pessoas, mas tem lugares que não, que merece ficar quietinho ali, preservado, não é isso? Não acho que, assim, sim, pode ser que tenha lugares assim, mas eu acredito mais naquele lugar que ele é preservado, mas que ele tem a presença do homem. Eu já entendi o que você quis dizer. Mas... A presença do homem como, entendeu? Se existe um atrativo ali, que ele tenha todo um preparo para receber, com a educação ambiental, com toda uma vamos dizer assim, um arcabouço ali, que ele acolha esse turista ali e que ele saia dali conservando o meio ambiente. Entendi. Eu entendi. Vamos dizer assim. É porque eu sou um pouco radical nesse... eu sou um pouco radical nesse aí. Professor, sua opinião. Saulo fala, professor, sua opinião. Vamos ouvir o especialista. Eu queria lembrar para vocês que, assim, todo especialista em turismo é uma atividade multidisciplinar. É inevitável que um pesquisador da área de turismo, ele escolha uma área para sua especialização. Eu, por exemplo, fiz o mestrado e o doutorado na geografia. Então, eu me sinto confortável de discutir territórios turísticos, regiões turísticas, dentro das categorias geográficas. Certo. Eu estudo alguma coisa da economia, estudo alguma coisa de outras ciências, mas a minha linha de especialidade é políticas públicas e gestão pública. Então, eu não me sinto confortável, por exemplo, em discutir em algumas ciências, tem especialistas da área ambiental. Quando a gente discute sustentabilidade, é uma discussão tão relevante e tão necessária que é difícil a gente emitir uma opinião sem estar correndo muitos riscos. Isso. E aí, eu, por exemplo,
existe o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, desenhado com muita competência pelos órgãos ambientais, e orienta os usos de unidade de conservação. A reserva Santa Isabel, a reserva biológica Santa Isabel, que aqui é o recorte da área do litoral norte, ela tem um uso muito restritivo. Então você não pode, como o Silvio colocou, você não pode fazer algumas atividades. Eu acredito que o ideal nós temos vários pontos de unidade de conservação aqui em Sergipe que dialogam com a atividade turística. Isso. É você ter um momento de discussão de que tipo de uso, que formato de uso é possível junto com os órgãos ambientais para uma possível compatibilidade de uso turístico, porque às vezes o recorte da área, até onde bate o recorte, você não vai ter intervenção ali dentro, né? De construção, de obra e tal. Mas você pode ter um fluxo de contemplação. Então, eu tenho o hotel, o bar, um pouco depois do recorte da reserva. E eu não sei se essa lógica caberia para Rebio, mas eu asseguro o fluxo, que quais são essas formas de fluxo, se pode ter um barco, se pode... Então, são os competentes da área ambiental para informar sobre isso, mas eu acredito que o desafio é a gente compatibilizar a discussão, né? O que é que pode, dentro de um tipo de reserva, de unidade. Fazer uso na atividade turística ali. Por os dois agora, e depois vocês combinam quem começa. Já estamos caminhando por fim, mas eu queria voltar, o tema de sustentabilidade foi bem, eu sei que caberia aí, ó, vários, e íamos entrando aí, né, um tema no outro, as dúvidas eu tirando, e ficaria a noite toda aqui, mas eu queria saber o seguinte: nós sabemos que essas regiões daqui, as praias, aqui vizinho Aracaju, nós estamos na capital, são bem divulgadas já. A Praia de Atalaia é famosa, né? A Orla de Atalaia é uma das mais bonitas do Brasil. Então é bem divulgado já. Tem outras regiões de distância que tem gente que acha que é daqui, mas é distância, que é bem divulgado também, porque está muito próximo, né? Mas o que falta para a gente se expandir? Para ir lá para onde a gente estava divulgando. Porque Canindé, parece que a gente pulou, né? A gente está em Aracaju, essa região toda aqui, Estância, aí de repente pula para Canindé. Entendeu? É a impressão que eu tenho. Mas tem outras potenciais aí, né? Tem outras áreas. Silvio falou da minha região, de Nossa Senhora de Lourdes, da Cachoeira de Nossa Senhora de Lourdes, que é um lugarzinho lá bonitinho, escondidinho, tá lá preservado, mas já é conhecido na região. Tem, eu sou de Lourdes e Canhoba também tem um lugarzinho lá bonitinho para se apropriar, a terra de Silvio, apropriar uma cidade histórica bonita também, assim, precisaria ter mais zelo, né, Silvio? Tem um potencial, mas tem um potencial, sim, é um lugar lindo ali, aquela região, e nós podemos falar que parece que pulou o Propié também, né, porque aquela região lá, Cabeço, né, tá bem conhecido já. A gente já ouve falar bastante aqui. Mas o que vocês acham que tá faltando divulgar mais? Eita, cada pergunta que lhe aparece numa complexidade, ainda mais eu que gosto de falar, para mim a pergunta dá 15 minutos de coisa. Fale. Mas eu vou tentar ser objetivo em dois aspectos. A sua pergunta, o que eu entendo todo destino, ele tem algum potencial turístico, todo município tem algum potencial turístico. Tem sim, né? Tem. Ele talvez não tenha condições de ofertar um produto completo, porque, né, tem destinos que tem uma outra pousada e não tem muitas condições, enfim. Em termos de conjunto de oferta, ele não consegue formatar um produto, né, um roteiro para colocar numa prateleira, sozinho. Ele precisa se juntar a outros municípios para poder formatar. Ok. Se bem que se você conversar com qualquer liderança, ela sempre comunitária ou liderança de município vai sempre dizer, né? Ah, mas o meu município tem um potencial enorme. Ou o próprio residente, né? Ele vai sempre dizer isso. A questão que eu vejo é que para Sergipe nós temos dois elementos relevantes no meu ponto de vista, a partir da análise do que a gente tem historicamente aqui, que é definição da estratégia turística. Se qualquer um de nós que produza turismo conhece qual é a estratégia turística do Estado,
E aí eu já falei para vocês, eu gosto dessa que foi estabelecida há algum tempo atrás, que é a ligação litorânea. Se eu trabalho com essa estratégia enquanto agente de produção do turismo, no poder público, no setor privado, qualquer outro, né, nos investimentos, eu começo a atender uma lógica dentro da estratégia. Então, os bancos vão investir em financiamentos dentro dessa área. Os governos vão priorizar investimentos dentro dessa área, senadores e deputados vão priorizar investimentos dentro. Eu vou cavucar a estratégia. As minhas comissões, fóruns, colegiados de atividade turística vão cavucar a estratégia, vão fomentar o desenvolvimento daquela estratégia. Para isso e, portanto, eu vou ter que sacrificar algumas áreas, talvez essa não seja a melhor palavra, mas eu vou ter que priorizar a área da estratégia turística. Né? E com isso a gente produz muito mais resultado do que ficar polarizando, distribuindo, né? Que eu fico na síndrome da Alice, né? Eu não tenho um caminho, então qualquer um serve. Eu não tenho um percurso, eu não tenho um foco, uma meta, uma estratégia. A verdade é essa. Dentro do planejamento é estratégia. E dentro dessa estratégia um posicionamento. Porque se eu estou lá fora, tem dias que eu estou divulgando atividade religiosa. Aí aparece um deputado e diz que é o segmento tal, que é o desenvolvimento do turismo. Há anos a gente discute o turismo desenvolvido a partir do segmento de sol e praia. Então por que eu não fortaleço sol e praia? Sol e praia. Professor, enquanto atividade. E aí eu me posiciono a partir de qual elemento? Nós não usamos um elemento de identidade. Porque se você olhar para qualquer lugar, qualquer destino forte nosso, ele vai ter o elemento. Você vai falar no Rio, você vai lembrar. Eu não preciso citar. Cada qual lembra que tem um elemento. Visualizou. Você vai falar em Salvador, você vai falar na Bahia, você vai lembrar de alguns elementos fortes. Sim. Nós precisamos cavucar os elementos, porque não é sobre o que é que eu levo, é como eu me estabeleço na memória do consumidor, do turista, do viajante. Na medida em que eu fortaleço um elemento de identidade, eu estarei impregnando na lembrança dele. Então ele vai pensar no elemento, ele vai pensar no destino. Todos trabalhando com foco nisso. O poder público, os canais de comunicação, né, as pessoas que estão na pesquisa, os pesquisadores de modo geral, como a gente. Tem trabalhos incríveis produzidos na academia sobre roteiros, sobre produtos, inclusive sobre atividades, elementos de identidade. Professor, trabalhos de divulgação bons, muito bons. Sergipe não deixa de ter divulgação. Eu não creio no que dizem aí, né? Mas eu concordo plenamente com o que o professor Joab coloca, né? Ele foi muito feliz, essa questão da identidade e principalmente do pertencimento do sergipano. O sergipano não conhece Sergipe, não conhece o que tem. Então, se você não tem, você não conhece, você não tem pertencimento daquilo ali. Então, e turismo passa por isso. Sim. Sabe? Até porque quando um turista chega aqui, o próprio sergipano diz, não tem nada o que fazer. Né? É verdade. Silvio, e completo. Só para completar, uma coisinha que eu gostaria de dizer. Por muitos anos a gente passou por essa comunicação aí. De que Sergipe não tinha nada, de que a noite de Sergipe, de que Sergipe era a capital da qualidade de vida, que eu não gosto muito dessa questão aí. Eu não vejo como um bom atrativo. Por quê? Porque qualidade de vida. O pessoal quer burburinho, o pessoal quer ver gente, o pessoal quer ver qualidade, sim. Que qualidade de vida passa por segurança, passa por vários, saúde, educação. Mas quer muito mais do que qualidade de vida. Quer muito mais. Você tem outras cidades aí que também tem qualidade de vida e tem uma vivência muito grande. Essa questão da qualidade de vida, uma amiga minha já dizia, o turista que vem para cá vem recomendado pelo médico. Nossa. Bem forte isso for, né? Usado como mote de campanha. Como mote de campanha no turismo. Eu não acho que seja um mote bom para uma campanha de turismo. Sim. Entendi. É um pano de fundo, vamos dizer assim, de você dizer que aquela cidade é um atrativo e que tem uma boa qualidade de vida. Aí sim. E essa questão do pertencimento do sergipano. Eu vou usar uma palavra forte aqui para fazer uma pergunta, porque eu estou procurando aqui uma palavra para ser suave, mas assim, gente, vocês acham que o sergipano tá precisando assim de uma dose de amor próprio com relação ao turismo? Eu não estou falando do amor próprio pessoal, estou falando no contexto geral,
Tipo, eu amo o meu estado. Eu posso falar isso, mas posso falar isso também da boca pra fora. Eu amo o meu estado, e meu estado tem isso, eu conheço isso. Porque se eu vou pra qualquer lugar por aí, os meus amigos conhecem. Os lugares vão me levar. Eu viajei recentemente, minhas amigas me levaram para conhecer uma igreja, um lugar histórico. Parece que Aracaju só... vamos só pra aula, vamos sentar na aula. Então, eu me emociono quando alguém vem para cá e eu consigo sair do trabalho e levá-la para o centro da cidade, que eu acho um atrativo pouco ainda... Explorado? Eu não gosto desse termo explorar, sabe? Sim. Pouco apresentado, né? O centro de Aracaju, ele tem diversos atrativos. Imagine um roteiro a pé pelos prédios tombados. Sim. Imagine você sair dali até o Museu da Gente, tomar um café. Tem vários circuitos ali que ainda não são tão bem utilizados, não estão na prateleira, né, das agências. É aquele City Tour, mas um City Tour a pé não tem. É verdade. Então... É tão pertinho, né, Silvio? Tudo tão perto. Tudo ali, tão perto. E dizer que não tem, eu acho que é preguiça até dizer que não tem. Concorda? Eu, como todo professor, eu queria deixar essas duas palavras aqui para a gente não esquecer: estratégia turística e posicionamento turístico. Certo. Então, assim, se eu tiver que lembrar de duas palavras da conversa de hoje, estratégia e posicionamento, por favor, eu queria destacar isso. A outra coisa é parabenizar o Estado pelo trabalho de comunicação, que eu acho que historicamente a gente não vê um trabalho de excelência, que envolve muito investimento para que isso aconteça. A forma como o Sergipe está aparecendo nas feiras nacionais é como raramente apareceu, né? Então, assim, dentro da gestão do secretário Marcos Franco e da secretária executiva Daniela Mesquita, né, que é uma querida e está fazendo um trabalho de excelência que é muito cansativo, que envolve muitos gargalos, mas que está dando um resultado incrível, brilhante. Mas que também pode fazer muito mais dentro de uma perspectiva de estratégia turística, combinando essa promoção, né, essa participação nas feiras com outros produtos que o Estado oferece. E também... quando você fala sobre, Saulo, sobre essa coisa, o sergipano poderia se apropriar, eu fico pensando em como que o sergipano está presente, como que a gente avançou nas atividades culturais, o volume de festa que a gente está tendo. Então, eu estou muito feliz em ver que, assim, há uma adesão tanto das organizações privadas, quando tem evento privado, como há uma adesão dos eventos públicos. O povo vai. Sim. E o povo vai com apropriação, curtindo a música que tiver, a atividade cultural que tiver. E aí eu lembro, quando você falou, eu lembrei dos eventos que a FEComércio tem promovido nas praças. Agora também o governo está fazendo no Parque da Sementeira, né? Vem a Semana da Páscoa, e sempre os eventos são com elementos. Semana da Sergipanidade aqui, a gente pensar, mas a gente às vezes não valoriza. As pessoas emocionadas vendo o barco de fogo, vendo os elementos que são nossos historicamente, né? E quem estava ali, quem pôde participar, eventos públicos, e todos assim mexendo com os sentidos de todos os sergipanos que puderam participar. Então, eu penso que às vezes a gente deixa essas memórias um pouco esquecidas. A verdade é que talvez a gente tivesse que fortalecer. Então você acha que é uma minoria que não curte, que não se emociona, que não acompanha a cultura sergipana e o turismo? Não sei, talvez eu tenha acordado um pouco otimista hoje, né? Eu acho. Não, porque assim, não sei. Eu tô querendo só olhar por esse lado, entendeu? Não sei. Eu realmente agora não sei. Na parede, né? Porque eu prefiro olhar que tá indo bem, entendeu? Tipo assim, tá melhorando, tá avançando. Eu creio que tá havendo um caminho aí para essa apropriação. Eu concordo com ele. Tá tendo acesso. Porque o marketing é isso, né? A gente tem que dizer o que tá bom. Porque aí incentiva. Eu acho, sabe? Não é que tá ruim, não, você tá entendendo? Eu tô mentindo pra agradar. Não é isso. É porque hoje em dia a gente vê.
A gente vê a quantidade de artistas sergipanos participando do festival que teve, do Projeto Verão. Quando você oferta, exato. O público conhece. Eu não gosto de até estão usando... Tem algumas críticas, lógico, qualquer governo vai ter suas críticas, mas uma das críticas que fazem ao atual governador é que ele é um governo de festas. Lógico, festa atrai a população, atrai turismo, e o Estado precisa de arrecadação nesse sentido. E como é que vai divulgar o que nós temos se ele não investir no que atrai? As coisas que nós fazemos lá, que nós divulgamos fora, traz retorno também. E eu acho que a gente tem que levantar a bandeira. É por isso que eu estou falando, não tem nada aqui, não tem nada a ver com o governo, né? O Pode Ser não tem nada a ver com o governo, mas nós temos que levantar essa bandeira e ser sinceros. Porque, por exemplo, a gente falar aqui de hotel, de hotelaria, não fala em nome de hotel, não acho problema nenhum, porque a gente está o tema é turismo. Quem é que vai se beneficiar? Quem é que vai gerar? Onde vai gerar dinheiro? O hotel. Pode falar. Desculpe, Saulo. Inclusive, a Prefeitura de Aracaju também está fazendo um trabalho muito interessante. Fez um evento no final do ano passado reconhecendo, né, os profissionais do turismo. Sim, acho que esses momentos são importantes também, né, dentro da atividade, e com um conjunto, né, de ações públicas, culturais, né, sempre aí eu acredito que na parceria a gente tem, eu penso que a ação compatível entre poder público municipal, poder público estadual, como deve né, ser, que né? pro turismo Como isso deve tem ser. Como deve ser. E que outros municípios também, né, como já foi citado, São Cristóvão, enfim, alguns municípios aqui que fazem esse trabalho voltado para o turismo de maneira relevante. Então penso que isso tem Isso só tem a ganhar aqui. Nós, sergipanos, o Estado só tem a ganhar. E essa questão também me fez lembrar que o governo está levando eventos para longe. A gente estava falando nesse centro aqui. Sim. A gente não pode deixar, né? Porque a gente está falando de expandir o turismo, não pular algumas regiões. Mas eles têm levado, sim. O Baixo São Francisco recebeu o Projeto Verão. Sim. Esse ano não foi isso? E quando você promove o acesso, né? Você termina conhecendo, termina tendo outro olhar para aquilo ali, né? Para aquela região ali, né? Que tem um potencial tão grande, né? E é uma visualização boa. A gente pode até, eu poderia até exemplificar pelo FASC, né? Sim. Porque os palcos que disponibilizam só artistas sergipanos sempre estão cheios. Né? Lotados. Então, e são ótimos artistas, por sinal. Sim. Então, quando você oferta, né, aquilo ali que o público passa a conhecer, desperta um sentimento. Né? Então, esse sentimento que se desperta cria memórias. Quando a gente investe em artistas a nível internacional, famosos internacionalmente, porque hoje em dia a gente nem pode falar mais que é só no Brasil, porque hoje em dia a internet expandiu tanto que a gente divulga trabalho artistas, né, fora. Internacionalmente, tá. Nacionalmente, quando a gente investe, a gente não está só pensando na população que vai se divertir. Existe, né, isso, existe uma aliança ali. O governo quer o quê? O nome daquela pessoa. Investir naquela pessoa para que o turismo, o Estado, seja divulgado. Todos os eventos, né, Saulo, assim, porque tem muitos eventos também que são privados e ele tem um impacto razoável na atividade turística. Sim. A retomada do Precaju tem uma força relevante. Por mais que seja uma força pontual, vamos considerar poucos dias antes do evento, poucos dias depois do evento. Sim, mas se a gente falar numa permanência de 7, 8 dias para a atividade turística, isso é muito relevante. Muito relevante. Imagine a soma disso ao longo do ano. Né? E agora, por exemplo, os grupos privados que fazem eventos como o Grupo Vidan, Sim. que faz São João, que faz Réveillon, que acabou de anunciar agora o Réveillon também. Então, a soma dessas atividades, né, que são públicas, que são privadas, mas que são focadas na atração de fluxo, elas têm uma relevância para a atividade turística muito grande. Então, gente,
infelizmente, por mim, eu ficaria conversando aqui sobre o turismo, sugando de vocês dois aqui muito, muito, muito mais tempo. Mas, infelizmente, o nosso horário está acabando. E, para terminar, eu não poderia deixar de pedir a vocês, assim, qual a mensagem que vocês deixam aqui para os sergipanos e para as pessoas que estão assistindo a gente, ou ouvindo de fora, pensando, claro, no nosso Sergipe. Por favor. Bom, para quem produz turismo, para quem trabalha na área do turismo, vou assegurar as duas palavras: pensar na estratégia turística e pensar no posicionamento turístico, tá? E para quem é sergipano, sergipana, pensar sempre naquilo que já foi campanha de uma xará de Silvio, que é Silvia Oliveira. Conheça e fale bem de Sergipe. Eu penso que é mais ou menos por aí que a gente devia continuar seguindo, conhecendo o que o nosso estado tem para oferecer, porque na medida em que a gente conhece, a gente passa a ser capaz de falar bem para as pessoas que são queridas, de falar bem para qualquer pessoa que esteja disponível para ouvir. Eu acho que é isso. Silvio faz um trabalho, né? Silvio faz um trabalho belíssimo nas redes sociais. Que bom, né? Que bom. Eu gosto. Você dormindo lá e fazendo possível, inveja a gente no Rio. Alimentando o desejo dos viajantes. Alimentando o desejo. Com certeza. Desejo. Então, olha, essa questão do desejo, né, é interessante, né? O turismo, ele sempre foi considerado uma atividade de desejo. Hoje eu digo que ele é necessidade. No mundo que a gente vive, né, hoje imediatista, sim, que esse corre-corre que a gente tem a necessidade de viajar, de parar um pouco. É tanto que está crescendo aí os viajantes solitários, né, que viajam sozinhos. Eu adoro viajar. Eu também, eu gosto. Sou viajante solitário. Então, não solitário, viajante só, né, vamos dizer assim. Solitário solitário não, porque quando eu viajo eu sempre acabo fazendo amizades. Então, a gente não é solitário. Mas, digamos assim, né, com um pouquinho de solitude ali, com a cara e a coragem, para quando a gente chega ali, volta cheio de amigos, então deixou de ser solitário. Eu gosto dessa questão do pertencimento, né, que o professor Joab também colocou aqui, essa questão da identidade, essa questão de trazer para o público aí uma identidade sergipana, né, que perpassa por gosto, cheiro, de novo, que você tem bem, né? Eu gosto muito eu gosto de trazer isso no meu texto, porque eu acho que quem lê, ele sente um pouco dessa identidade, né? Sente, então, com certeza. Trago aqui o sentimento de pertencimento no turismo, né? Eu gosto dessa questão de você sentir, né, que você faz parte daquilo ali, que você gosta daquilo ali para poder você mostrar. E tratar bem quem chega aqui, porque hospitalidade é tudo no turismo, né? É uma questão que a gente poderia durar mais 1 hora falando, né? É verdade. Gente, já estou pronto. Gente, eu quero agradecer aos nossos convidados de hoje, dizer que vale a pena curtir, compartilhar e acompanhar o trabalho de Silvio, porque ele é incrível. Quer conhecer Sergipe? Bem, siga Silvio, por favor, suas redes. Silvio Tô no Mundo, no Instagram e no portal Infonet, né? Vocês colocam lá no blog Silvio Oliveira, vai aparecer várias dicas, vão aparecer várias dicas de viagem, não só de Sergipe, mas aí para o mundo, no mundo. Mas, gente, ele leva um pouquinho só, viu? O amor dele é Sergipe. Se apropriar. O meu baixo Francisco, querido. Professor também, né? Acompanha o professor nas redes sociais. Ele também tem um trabalho incrível. De vez em quando ele está fazendo aí, participando de eventos que eu já vi. Professor é referência. Eu soube que ele é bem conceituado. Né, professor? Muito obrigado, viu? Por sua presença aqui. Pelo convite. Foi super legal. Vocês foram até a mais, assim. Não é que eu esperava menos, não, viu? É que debater sempre essas coisas, a gente vai além do que a gente prepara, né? Então, por isso que eu preparei o roteiro e vocês me entregaram bem mais. Então, assim, muito obrigado mesmo. E para você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu quero pedir que vocês compartilhem esse material para divulgar mais Sergipe. Você que é de fora, que gostou, deixa o seu recadinho aqui, dizendo que espero que você um dia venha conhecer o nosso estado, porque como os nossos convidados falaram aqui, Sergipe é especial. É um cantinho assim que
no mundo que você precisa conhecer. Te garanto isso. Até o próximo Pódice.